Vamos ao 20º primeiro vídeo. Eu dou risada porque programei 7, estou no 21º, em menos de um ano. Ainda não completamos um ano nesse canal. Mas tudo bem, faz parte, né? A gente perceber a nossa falibilidade é sempre bom, né? Dá um pouco de menos, né? Você evita certos delírios, né? Um esforço, porque a sociedade te empurra, né? Te impõe delírios de grandeza, disso, daquilo. Então, é uma luta política constante, não é psicológica, é uma luta política e ideológica constante, né? Isso vai ficar mais claro, mais nítido, claro, não, né? Ao vício, né? É uma fraterna amiga que eu passei a vida inteira, 60 anos, falando claro, claro. Aí ela falou, pô, não gosto quando você fala claro, né? Falei, por quê? Como? Ela falou, não, fala nítido. Falei, pô, você tem razão, né? Não tenho o direito de incomodar, né? Tem uma certa carga aí que não é legal. Mas vira e mexe, 60 anos, você não se desprende da noite para o dia, né? Então, como ficará nítido, né? Desculpe, Marina, desculpe, né? Justo no vídeo eu cometi um erro. Perdão. Então, vamos começar compartilhando a tela. Aqui. Aqui. Meus ídolos, né? Aqui, assim, sempre. O nosso 21º vídeo, né? É o segundo de reforço para alguns pontos. No anterior, no reforço alguns pontos 1, né? Nós vimos o equívoco que é essa discussão de modelo socialista versus socialismo real, né? Um enorme equívoco. Isso revela uma leitura desatenta, superficial, ligeira, né? Ou uma leitura errada mesmo, no sentido de que você pega o Marx e transporta ele para um referencial distinto do dele, né? Então, isso dá uma discussão sem sentido entre modelo socialista e socialismo real. Hoje nós vamos ver 2 pontos, né? O socialismo e liberdade, mostrar o equívoco que é falar em socialismo e liberdade, uma coisa que está muito em voga, muito na moda. Muita gente de esquerda fala essa bobagem, mas isso é uma imensa bobagem, né? E outra tolice é a sociedade justa e igualitária, né? Não faz o menor sentido para o marxista falar em sociedade justa e igualitária. É isso que eu vou mostrar. Que falar em socialismo e liberdade e sociedade justa e igualitária é uma má leitura, uma leitura ligeira do Marx. Então, são 2 enormes equívocos. Vamos lá. Vamos começar lembrando Marx criticando os hegelianos, né? Pegar a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses, abstraí-la do movimento real, do qual são pura expressão do real, colocá-la numa conexão arbitrária com a filosofia alemã. É uma coisa que se faz, né? Corriqueira. Você pega o Marx, você transporta para leituras burguesas, positivistas, e você tem uma caricatura do Marx. Marx tinha horror dos hegelianos, porque o que ele dizia? Os hegelianos fazem isso com a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses. Isso é uma leitura e você tem uma caricatura, né? Não é uma leitura verdadeira do Marx, é uma caricatura do Marx. Então, os marxistas, entre aspas, hegelianos, né, têm uma má leitura do Marx que faz com que, erradamente, tratem máximas burguesas como máximas comunistas, socialistas, seja lá o que você quiser. Quais são essas máximas? Liberdade, igualdade e fraternidade. São máximas burguesas. Bom, o que acontece? Essa má leitura faz com que eles cometam enormes equívocos. Falar em socialismo e liberdade
falar em sociedade justa e igualitária. Isso é uma forma você trazer para o marxismo, de corrupção do marxismo, que você traz teses e temas burgueses para dentro do marxismo. E isso é uma corrupção do marxismo. Então, vamos começar pelo tema liberdade. Vamos ver o que o Marx escreveu. Que, na realidade, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos ver o que Marx escreveu sobre isso aqui. Ó. E esse que é o correr desse vídeo, né? O desenvolvimento desse vídeo. O que o Marx falou sobre liberdade? O que ele falou sobre igualdade? O que ele falou sobre fraternidade? E vamos ver se faz sentido você falar em socialismo e liberdade, em sociedade justa e igualitária. Então, a primeira coisa que o Marx chamou atenção, e eu acho fantástico, porque ele chamou atenção no texto que eu sou fascinado, apaixonado, que é a questão judaica, né? Eu sempre digo que eu acho que primeiro Marx escreveu o texto, questão judaica, texto que ele não queria, fez para agradar o amigo, e passou o resto da vida explicando aquilo que ele disse no questão judaica. Por isso, no curso, nos vídeos, você vai até o fim, você vai até o vídeo 4, e só depois, no vídeo 5, é que você, né, vê o questão judaica. Né? E o vídeo 6, você vê o 7, você vê o capital. Vídeo 8 é o sumário de tudo isso. Vídeo 9, vídeo 10 reforça a questão da birra com a dialética. Né? Vídeo 11 é o vídeo que, a pedido do Jean, meu fraterno amigo, né? O Jean espanhol, que ele reclamou que o Lenin não saía bem na fita que eu tinha montado. Aí eu fiz um vídeo para atender meu amigo Jean. Ó, não, tá bom. Deixa eu explicar o quanto que eu adoro o Lenin, né? E aí o 12 e 13 é Marx no Grundrisse, do 14 ao 19 é Lenin, né? Aí fica, não resta dúvida, tem algumas críticas, algumas divergências, mas a minha admiração pelo Lenin se mantém. Afinal de contas, eu não sou cristão, não sou religioso e ele não é Deus. Então, tem coisas que são legais, tem coisas que não são legais, né? E aí o vídeo 20, né, a gente discutiu o modelo, ou reforçou alguns pontos, né, discutindo o modelo socialista versus socialismo real, mostrando o equívoco disso. E agora, no 21, nós vamos mostrar o equívoco de falar em socialismo e liberdade e falar em sociedade justa e igualitária. O que vamos mostrar? Que isso é transpor para o marxismo, como é no caso do vídeo 20, né? Corromper o marxismo, trazendo para dentro do marxismo coisas que são incompatíveis com o marxismo. Então, vamos ver o que o Marx falou sobre liberdade. Primeira coisa que ele disse, ó, egoísmo. E aí eu remeto para o vídeo 5. No questão judaica, né? O que ele falou? Liberdade é você poder fazer tudo o que quiser. Ora, se é assim, essa liberdade não está fundada na relação do homem com o homem. Ela está fundada no isolamento do homem. Ora, se é assim, o que é isso? É egoísmo. O que liberdade é? Um nome diferente para egoísmo. Tá certo? Ah, não, mas veja, liberdade você pode fazer tudo o que quiser, desde que não prejudique os direitos de outro. Ora, o que o Marx chama atenção? Isso só reforça. Por quê? Porque o outro homem não é a realização, e sim a barreira à liberdade do homem. Reforça a questão do egoísmo. E diz que a liberdade é virada sobre si própria. Né? É como diz o Schopenhauer, né? Quem não ama a solidão não ama a liberdade. Você pega todas essas filosofias, né? Hinduísta, budista, sei lá que raio que parta dessas coisas todas, sempre é uma vida voltada sobre si. O monge é voltada sobre si mesmo, isolado do mundo, né? Você vive em sociedade e faz o elogio do quê? Da negação do mundo. Quer dizer, tem uma contradição, né? Não está juntando Lé com Cré, né? Isso é a cegueira ideológica, né? É a cegueira da razão, que o Saramago tão bem chama atenção, né? É a cegueira da razão. Essa é a grande cegueira do homem, o chama atenção Saramago. É a cegueira da razão. Bom, o direito humano à liberdade, na realidade, diz o Marx, é o direito ao homem limitado a si. Bom, vamos pular agora para o Crítica e Filosofia do Direito no Hegel, né?
que diz o Marx? A atual sociedade civil é o princípio realizado do individualismo. A atual sociedade civil é o princípio realizado do individualismo. A existência individual é o seu fim último. Atividade, trabalho, conteúdo, etc., são apenas o meio do fim último, que é si próprio. O modo de vida, a atividade do indivíduo, ao invés de fazer dele um membro, uma função da sociedade, faz dele uma exceção da sociedade. O modo de vida, a atividade que ele exerce, etc., é o privilégio dele. A atividade não o insere, a atividade o separa. A atividade é para ele. Ele é o fim último, né, dessa sociedade baseada na troca, cujo fundamento é a troca. O modo de vida, a atividade, é o privilégio do indivíduo. A função individual, ao invés de ser função da sociedade, se converte em uma sociedade para si. Essa função individual se converte em uma sociedade para si. Ou seja, ele está reforçando aquilo que ele disse no Questão Judaica. Na sociedade burguesa, as determinações necessárias à existência do indivíduo no todo aparecem como um vínculo do qual ele pode muito bem prescindir. As determinações necessárias com o vínculo dele com o todo aparecem como inessenciais, como exteriores, como descartáveis, né? Você não vive, a não ser em sociedade, interagindo com os outros, mas ela aparece para você como se você pudesse dispensar essas interações, né? O que é, evidentemente, uma imbecilidade, né? Vamos voltar para a questão judaica. O que diz o Marx? O direito humano à liberdade, na realidade, é o direito ao homem limitado a si. É apenas um outro nome para egoísmo. Então, liberdade é simplesmente sinônimo de egoísmo. Bom, e aí tem duas coisas, né? Liberdade é sinônimo de egoísmo, né? Eu vou lembrar do Praia dos Ossos, que a gente fez referência. Excelente podcast, né? Muito bom, que foi usado como exemplo de diferença metodológica, né? E lá, o que aparece? A questão da liberdade da Ângela Diniz é poder fazer o que ela quer, independentemente do contexto, né? Ali é um belo exemplo de que liberdade é a Ângela Diniz completamente isolada do contexto, não inserida. Ela faz o que ela quiser, independentemente do contexto, tá certo? Por exemplo, até mesmo, né, trepar com o marido da amiga na casa da amiga, enquanto a amiga dorme, e o marido dela dorme. Quer dizer, ela tem a liberdade, tem o direito, sim, tudo bem, né? Mas onde é que foi bater, né, essa liberdade? Outro exemplo de como que liberdade é um conceito frágil, é uma enganação, é uma fraude, é uma farsa, é a questão da vacinação, do uso de máscara e do distanciamento social, né? Um monte de imbecis falava, eu tenho o direito de não me vacinar. Você está tentando contra a minha liberdade não me vacinar. Ou seja, é ele dizendo para o resto do mundo, dane-se você, eu vou passar para você, se eu ficar doente, a sociedade vai ter que gastar dinheiro para me curar. Quer dizer, é o cara olhando para si mesmo, assim como a Ângela Diniz, o cara olha para si mesmo, independentemente da sociedade. A sociedade é uma barreira à liberdade dele, né? E eu gostei muito na rede, né? No Facebook, acho que foi no Facebook, o cara deu um exemplo muito interessante. Ele falou, olha, você tem a liberdade de construir um bar chamado Gaviões da Fiel junto da sede da Mancha Verde, ou de montar um bar chamado Mancha Verde, vizinho da sede da Gaviões da Fiel? Sim, você tem a liberdade. Vai dar problema. Você pode fazer, mas vai dar problema. Ora, se vai dar problema, a pergunta óbvia que se coloca é se faz sentido falar em liberdade, se você de fato tem a liberdade, se o contexto não é aquilo que te segura. E mais, e nós vamos ver agora em seguida, que essa questão é uma questão reacionária no sentido histórico-filosófico. Por quê? Vamos relembrar os vídeos 12 e 13 do Marx e no Grundrisse. O que o Marx nos ensinou? Que o capital caminha para a sua dissolução. Por quê? Porque o processo de socialização do trabalho corrói as bases do capitalismo. Como é que é essa história? É a luta de classe, né? Leva à substituição do trabalho direto pelas máquinas, coloca o trabalho direto em suspenso, e a principal força produtiva passa a ser a aplicação da ciência e a produção,
e com isso você cria o trabalhador coletivo e a inteligência social. Esse que é o processo de socialização. A luta de classe, você transfere o trabalho direto para a máquina e a principal força produtiva é a aplicação da ciência à produção. Ora, ciência o que que é? É negação do isolamento. A ciência pressupõe o quê? Livre disposição do conhecimento, conhecimento disponível a custo zero, nenhuma barreira à transmissão do conhecimento. Tudo que você produz de conhecimento tem que estar livremente disposto para todo mundo. Então, você está negando a ideia de apropriação, você está negando a ideia de restrição, né? O trabalho científico, por exemplo, pega o prêmio Nobel de Química, que maravilha! Sim, mas se você olhar, aquela maravilha só existe porque você tem quantos mil anos de química? Ele é só um tijolinho no grande edifício da química. Portanto, qual é a contribuição de fato? Você não consegue mensurar, você não tem. Por quê? Porque aquela contribuição fantástica só existe porque antes aconteceram inúmeras outras contribuições fantásticas. Então, aquilo se dilui no todo. Não tem coisa assim de especial, especialíssimo. Não é? Quando você foca dizendo que é especial, especialíssimo, você está cumprindo um papel ideológico de negar o contexto. Não é ela no contexto, mas é ela isolado. Quer dizer, essa coisa que se diz científica, na realidade, é um movimento ideológico mascarado em científico. Ora, se é assim, o que acontece? Por que você corrói as bases do capitalismo? Porque a exploração, sem a substituição do trabalho direto pelas máquinas, que o trabalho direto tem que ser em suspenso, como é que você vai explorar o trabalho do outro, que é a base do capitalismo? Não faz sentido. Né? Explorar trabalho de máquina não faz sentido, certo? Acaba com a exploração. A teoria do valor é a mesma coisa. Por quê? Se você não consegue mensurar, se a principal força produtiva é a aplicação da ciência à produção, né? O que é a teoria do valor? Como é que você mensura a teoria do valor? Pelo tempo de trabalho. Olha, eu não tenho mais tempo de trabalho, trabalho é da máquina, isso também vai por água abaixo. Né? E, consequentemente, a propriedade privada. Porque o conhecimento, que é a principal força produtiva, ele pressupõe o quê? A negação da propriedade privada. Então, o capital caminha para sua dissolução, pelo processo de socialização do trabalho, corroendo as bases do capitalismo. Ora, então, o que você tem? Você tem um modo atual de produção da vida já em franca corrosão. A gente viu isso no Lenin, né? No vídeo 14 a 19 do Lenin, né? O capitalismo é um sistema senil, cujas bases já estão corrompidas, já está corroída. Né? Então, você tem duas alternativas. Uma é você mudar para um modo de produção da vida em consonância com a socialização do processo produtivo, ou você continua com o modo de produção da vida já corroída em decadência, já senil. Ou seja, capitalismo vai para o socialismo ou para a barbárie. Né? E o que é o motor? É a luta de classe. Ora, você ir para o socialismo é uma necessidade prática, a gente já chamou a atenção disso aqui. Não é um ideal, a ascensão da razão, a la Hegel, não é nada disso. É uma necessidade prática de abolir o sufoco da vida. Né? Ora, qual é a necessidade prática? Abolir, destruir um modo de produção da vida já corroído, decadente e senil. Ou seja, é evitar a barbárie. Bom, o processo histórico, então, qual é o processo? É integração plena. É isso? Processo de socialização do trabalho. É o predomínio da parte indo para o predomínio do todo. O que é o foco no indivíduo? Ora, é o retorno atrás, é o predomínio da parte. Portanto, é uma volta ao passado. Fazer o elogio do indivíduo é uma volta ao passado, é uma coisa que não faz sentido. Você está fazendo elogio daquilo que desaparece, porque o indivíduo é uma criação do capitalismo. Você só vive em sociedade, você só vive em interação. Como é que você vai fazer o elogio daquilo que é a negação do que você vive? Então, não faz o menor sentido. Então, esse negócio de individualismo, da liberdade individual, é uma ideologia vagabunda de quinta categoria, mas que tem uma enorme força porque as pessoas são, de fato, sim, ignorantes. Eu vou parar com esse negócio de elogio. Isso aí quem faz é herança judaico-cristão, que elogia o pobre, beatifica o pobre. O marxista não beatifica o homem. A gente já viu e vai ver mais para frente. Né? O homem, mostra o Marx, numa sociedade
cujo fundamento é a troca, é um horror, né? É coisa, não é nem gente. Então, o marxismo não é o humanismo. Fazer o predomínio da parte é você fazer o predomínio daquilo que está desaparecendo. Bom, então, qual é o resumo? Liberdade é individualismo egoísta, né? Um nome diferente para isso, né? E é racionarismo. Vamos ver agora, então, a igualdade. O que o Marx falou? Ela é ilusória, ela é formal. Né? Vamos continuar retomando o vídeo 5. Né? No Questão Judaica, no Grande Questão Judaica, o que o Marx mostrou para nós? Os homens empiricamente existentes são egoístas e estão separados uns dos outros. Portanto, se eles são egoístas e separados uns dos outros, a unidade deles tem que se dar em separado deles. Então, o que você faz? Você cria o cidadão, que é o quê? O ser genérico, o ser abstrato. O cidadão é uma criação, né? Não existe o cidadão. O cidadão é uma abstração, né? É uma fantasia. Ele não existe. De fato, o que existe é o homem egoísta e separado um dos outros. O cidadão é uma abstração, é uma criação ideológica. E, com isso, você tem dois planos. Você tem o plano da sociedade civil e o plano do Estado. Na sociedade civil, é o espaço real dos particularismos, é o reino da vida empírica e privada, do real, e no Estado é a expressão alienada dos interesses gerais, é a expressão da vida genérica do homem. Você tem uma separação entre o ser empírico e o ser genérico. Né? O Estado, continua Marx, suprime a sua maneira, o Estado suprime a sua maneira, não de fato, mas a maneira do Estado, a diferença do nascimento, do estado social, da cultura, da ocupação profissional, etc. Ele suprime isso quando ele declara essas diferenças como não políticas, né? E proclama cada membro do povo a participar por igual da soberania popular. Pô, mas eles de fato não são iguais e participa como se fossem iguais? Olha a fantasia, olha que coisa maluca, olha a ideologia, olha a farsa, olha a fraude, né? Continua ele. Mas longe de suprimir de fato, na realidade, essas diferenças fáticas, o Estado só existe como pressuposto delas. Né? Isso é muito interessante, o Estado só existe como pressuposto dessas diferenças fáticas. Né? O Estado só existe como Estado político e só faz valer a sua universalidade em oposição àqueles elementos, àquelas diferenças. Só assim, por cima dos elementos particulares, é que o Estado se constitui como universalidade. Ou seja, o Estado é uma abstração, é uma fantasia, uma alienação. Né? É isso que ele está dizendo. O Estado não tem nada de... não existe igualdade. Na realidade, nós somos diferentes. A igualdade é uma criação para esconder que somos diferentes. É uma criação para fingir que somos iguais e, assim, manter a opressão de uma esfera social sobre as outras. O Estado político completo é, pela sua essência, a vida genérica do homem em oposição à sua vida material. Todos os pressupostos da vida egoísta dos homens continuam a subsistir fora da esfera do Estado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu estou achando, será que eu estou gravando isso? Não, tá, acho que tá sim. A gente vai ficando velho, é um problema, né? No meio do... Será que eu estou gravando? Porque já aconteceu uma vez no vídeo. Eu gravei ele todo, depois eu descobri que não... Eu falei ele todo, depois descobri que não tinha gravado. Então, vamos continuar aqui. Cadê esse dedinho que não me obedece? O Estado político completo é, pela sua essência, a vida genérica do homem em oposição à sua vida material. Todos os pressupostos da vida egoísta dos homens continuam a subsistir fora da esfera do Estado. Continua a subsistir na sociedade civil, mas como propriedade da sociedade civil. Ou seja, isso é farsa, isso é fraude. O homem, na sua realidade mais próxima, na sociedade civil, é um ser profano. A realidade próxima é a sociedade civil. O Estado é uma abstração. Né? O homem é um ser profano. No Estado, ao contrário, em que o homem vale como ser genérico, né? Ele é membro imaginário de uma soberania imaginada. Membro imaginário de uma soberania imaginada. Ele é roubado da sua individualidade real e repleto de uma universalidade real. E no Crítica à Filosofia do Direito, em seguida, o que ele falou? Marx criticou
acidamente a tentativa de identificar a sociedade civil com a sociedade política. O que ele falou? Hegel quer demonstrar que a sociedade civil é a sociedade política. E aí o que ele diz? Hegel, para tal, age por má consciência. Ainda bem que ele era hegeliano, né? Está dizendo que a identificação entre sociedade civil e sociedade política, que o Hegel tenta fazer, é uma má consciência, é uma operação ideológica, é uma farsa, é uma fraude. Vamos continuar falando de igualdade. O que o Marx diz? Isso é mero moralismo. E aqui é muito interessante. Continuamos no vídeo 5. No Miséria da Filosofia, discutindo Hegel versus Proudhon, né? O que ele falou? Em Proudhon, a dialética não é mais o movimento da razão absoluta. Não há mais dialética. Há, quando muito, moral inteiramente pura. A luta do lado bom contra o lado mau. Essa é uma discussão interessante, porque a gente já chamou a atenção que, por que o Marx, no Capital, defendeu Hegel, lá no pós-fácil, a segunda edição, e que a gente falou, ele já tinha feito isso antes. No Miséria da Filosofia, ele já defendeu Hegel contra Proudhon. Tá? O que ele falou? Hegel é reacionário, mas tem uma lógica. Proudhon não tem nada, Proudhon é puro moralismo. Quer dizer, Proudhon é lixo, Hegel está errado e Proudhon é lixo. Né? Então, diz ele, qual é o critério para definir lado bom e lado mau para o Proudhon? Lado bom é o que afirma a igualdade. Lado mau, o que nega a igualdade e afirma a desigualdade. Né? E aí continua Marx. A igualdade é o bom, o bem supremo, o verdadeiro fim prático. Toda nova categoria econômica, obviamente, a igualdade é o bom, o bem supremo, o verdadeiro fim prático, para Proudhon, não para Marx. Toda nova categoria econômica vem para eliminar a desigualdade engendrada pela categoria anterior. A igualdade é a intenção primitiva, é a tendência mística, é o fim providencial, é o ideal do senhor Proudhon. Ou seja, ele está falando o quê? Que a igualdade é puro moralismo. Então, vamos agora para uma terceira opinião do Marx sobre a igualdade, que é uma imposição externa, que é uma opressão. A igualdade é opressiva. Porque, de fato, se nós, na realidade, somos diferentes, impor a igualdade é uma opressão. Né? Vamos retomar o vídeo 2, é a questão da imposição externa. Na tese de doutorado, né, que ele discutiu Demócrito versus Epicuro, qual é o ponto aí? A discussão era dos atomistas. Né? Os atomistas, eles tinham uma teoria, eles diziam tudo na vida, no mundo, pode ser reduzido a uma única coisa, indivisível. Você vem a um ponto de partida. Né? Então, você tem uma teoria que você sai do todo e vem para o particular. Mas eles não tinham uma teoria de como que você sai do particular e vai para o todo. Né? Ou seja, a questão para eles é como é que o ato gera as coisas. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, se o átomo existe, ele tem peso. Se ele tem peso, ele, por causa da lei da gravidade, ele cai em paralelo. Como é que ele se junta? Né? Ora, o Demócrito diz o seguinte, é o turbilhão. Né? O que é o turbilhão? É uma imposição externa, vem uma coisa de fora, bate, junta os átomos, né? Quando essa junção se dá de acordo com as leis da física, você cria as coisas. Então, o que acontece? O que o Demócrito está falando? Existe um destino que é imposto de fora. O que é o turbilhão? É Deus, razão, ideia, sei lá o que for, mas é uma coisa externa que é imposta de fora e que dá o destino do átomo. O átomo não tem destino. Ora, o que é isso? É opressão. Né? O homem, ele é oprimido, quer dizer, ele não tem vida, ele não tem autonomia. Né? O átomo não tem autonomia. Aí vem o Epicuro e fala, não, bobagem. Né? Quando ele vem com Kleinamen, ele diz que a autonomia é do átomo, que os átomos se juntam por decisão própria. Né? O Epicuro critica o Demócrito falando o seguinte, olha, mais vale, isso aqui é muito interessante, mais vale seguir o mito dos deuses do que aceitar o destino dos físicos. Claro. Por quê? Pois o mito dos deuses nos deixa a esperança da misericórdia se honrarmos os deuses. Né? E o destino dos físicos apenas antevê a necessidade inflexível. Ou seja, o que é o destino dos físicos? É um horror, é uma opressão, é um sufoco. Né? E continua aí o Epicuro. Ao contrário do que julga a multidão, o que devemos admitir não é Deus. Olha que coisa interessante. O que devemos admitir não é Deus,
né? Porque se Deus existe, está dado o destino de fora, a imposição externa. O que devemos admitir é o acaso. Seria uma desgraça viver na necessidade, né? Que é imposta de fora. Por todos os lados se abrem as vias que nos conduzem à liberdade. Agradecemos à divindade o fato de ninguém ter quaisquer limites na sua vida. É até permitido enganar a necessidade. Ora, então, o que a gente extrai disso aí? Impor a igualdade ao opressivo. E disso aí também a gente extrai, interessante, essa discussão do Epicuro, você entende, porque o que o Epicuro diz? Lutar e resistir, é assim que se constrói o destino. Aí está o germe da luta de classes como construtora da história. É bem interessante isso. Todo mundo fala que Marx não era marxista quando fez a tese de doutorado. Isso é uma bobagem, né? É só ler ler com atenção, que você vai ver o quanto que ideias posteriores estão presentes ali, foram germinadas ali. Bom, então, isso posto, como igualdade é tão importante, vamos ver o significado correto de igualdade. O que é, de fato, igualdade? Né? Caindo de novo no vídeo 5. No Sagrada Família, Marx diz, presta atenção, isso é fundamental. Né? Eu vou até dar uma parada, que é... Tá claro? Para não ficar assim. Presta atenção. Esse ponto é fundamental. Vamos voltar lá. Igualdade é a expressão francesa, né? Para a unidade essencial humana. Unidade, não igualdade. Para a consciência da espécie, para o comportamento de espécie do próprio homem, para a identidade prática do homem com o homem, né? Para a relação social humana do homem com o homem. Ou seja, igualdade, na realidade, é um nome que tem subjacente a unidade e a identidade, mas não somos iguais de fato. Presta atenção aqui. Igualdade é a consciência do homem a respeito de si mesmo no elemento da praxis. Quer dizer, portanto, a consciência do homem a respeito do outro homem como seu igual. A consciência, não é que o outro homem é igual, mas você tem consciência que ele faz parte do quê? Em que ele é igual? Como ser humano, né? Como ser genérico. É o comportamento do homem em relação ao outro homem como seu igual. Tá certo? Não é que somos iguais, mas temos que nos comportar como iguais na humanidade. Somos todos humanos, nós não somos iguais. Né? Então, diz o Marx, igualdade, diz em francês, o mesmo que autoconsciência, diz em alemão. Isso é muito interessante. Quer dizer, na realidade, a bandeira é abolir a separação do marxista, é abolir a separação entre o ser empírico e o ser genérico. Não é propor igualdade. Isso é uma bobagem, não tem nada de igualdade. Né? O que você tem que dizer é abolir a separação entre o ser empírico e o ser genérico. A consciência, estimular a consciência e o comportamento em relação ao outro homem como homem. Somos todos homens. Então, se é assim, como é que fica o comportamento humano? Isso também é muito interessante. Nos excertos, ele explica isso bem bonitinho. Se produzíssemos como seres humanos, na minha produção, eu teria objetificado a minha individualidade, o seu caráter específico. Se produzíssemos como seres humanos, na minha produção, eu teria objetificado a minha individualidade, o seu caráter específico. E, portanto, teria gozado não apenas uma manifestação individual da minha vida durante a atividade, mas também, ao olhar para o objeto, teria tido o prazer individual de saber que a minha personalidade é objetiva, visível aos sentidos, e assim ela é um poder acima de qualquer dúvida. No deleite no uso do meu produto, eu teria o gozo direto, tanto por ser consciente de ter satisfeito uma necessidade humana pelo meu trabalho, isto é, de ter objetificado a natureza essencial do homem, e de ter, então, criado um objeto correspondente à necessidade da natureza essencial do outro homem.
olha aqui, teria criado um objeto correspondente à necessidade da natureza essencial do outro homem, o prazer de satisfazer o outro homem. Se produzíssemos como seres humanos, isso aqui é fantástico. Eu teria sido para você o mediador entre você e a espécie. E assim me tornaria reconhecido e visto por você mesmo como um complemento da sua natureza essencial própria. Eu teria sido visto por você como uma parte necessária de você e, consequentemente, saberia que eu mesmo me afirmo tanto no seu pensamento quanto no seu amor. Se produzíssemos como seres humanos, isso aqui é tão bonito, né? Eu teria sido para você o mediador entre você e a espécie. E assim me tornaria reconhecido e visto por você mesmo como um complemento da sua natureza essencial própria. Eu teria sido visto por você como uma parte necessária de você e, consequentemente, saberia que eu mesmo me afirmo tanto no seu pensamento e no seu amor. Se produzíssemos como seres humanos, na expressão individual da minha vida, eu teria criado diretamente sua expressão da sua vida. E, portanto, na minha atividade individual, eu teria confirmado e realizado diretamente a minha verdadeira natureza, a minha natureza humana, a minha natureza comunal. E os nossos produtos seriam diversos espelhos nos quais veríamos refletida a nossa natureza essencial, que é o quê? Humano. Se produzíssemos como seres humanos na atividade individual de cada um de nós, teria confirmado e realizado diretamente a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza humana, a nossa natureza comunal. Os nossos produtos seriam diversos espelhos, nos quais veríamos refletida a nossa natureza essencial. E nos manuscritos, o que ele falou? Pressupondo o homem enquanto homem. Oh, não acredito. Não, tá certo, desculpa. E o seu comportamento como o mundo enquanto um comportamento humano. Tu só podes trocar amor por amor. Tu só podes trocar confiança por confiança. Se queres exercer influência sobre outros seres humanos, tu tens de ser um ser humano que efetivamente atue sobre os outros de modo encorajante e estimulador. Cada uma daquelas relações com o homem e com a natureza tem que ser uma externação determinada da tua vida individual, afetiva, efetiva, correspondente ao objeto da tua vontade. Se tu amas despertar amor recíproco, mas se teu amar enquanto amar não produz amor recíproco, se mediante a tua externação de vida como homem amante não te tornas um homem amado, então teu amor é impotente, teu amor é uma infelicidade. Isso é belíssimo, né? Bom, então, o que a gente viu que igualdade é ilusória, formal, puro moralismo, é uma imposição externa, né? É uma opressão, e vimos que, na realidade, ela tem que ser entendida como identidade entre o ser empírico e o ser genérico, e não como igualdade de fato. Vamos agora para o terceiro ponto, que é o da fraternidade. O que o Marx falou sobre ela? Como é que você pode ter fraternidade se o fundamento da sociedade é o egoísmo, né? Vamos retomar o vídeo 3. No Crítica à Filosofia do Direito, o que o Marx falou? A atual sociedade civil é o princípio realizado em individualismo. Ora, como se é princípio em individualismo, como é que você pode ter, né, fraternidade? O individualismo é negação da fraternidade. Por quê? Porque o individualismo é negação do outro. O individualismo, né, o egoísmo, né, a liberdade é você fechado em si mesmo. Como é que você pode ser fraterno? Você tem uma incongruência, né? E mais, como é que você pode ser fraterno se a produção da vida mediante a troca torna um homem egoísta, né? Vamos retomar o vídeo 4. Nos excertos, né, o que o Marx falou? Qual é o fato presente que ele está trabalhando? A produção da vida mediante a troca. Quando a produção da vida mediante a troca ocorre, o que acontece? A relação do homem com o seu produto, que é uma propriedade privada, exclusiva, a relação do homem com o seu produto, ela se aliena e se transforma em propriedade privada alienada, né? Quando você cria propriedade privada alienada através da troca, essa propriedade privada alienada tem um aspecto, tem imediatamente, não é que ela se converte, mas ela é imediatamente um equivalente. E aí, se nós estamos falando de equivalente, ela é imediatamente valor de troca, né? Cuja existência sensível, disse o Marx, é o dinheiro. Então, o que o dinheiro é? É a existência sensível da propriedade privada alienada, né? Ora, mas aí disse o Marx, mas o mais importante do dinheiro não é que ele é existência sensível da propriedade privada alienada.
o mais importante é que as qualidades humanas, no processo da troca, as qualidades humanas são transferidas para o dinheiro, que é a existência sensível da propriedade privada. Ou seja, as qualidades humanas são transferidas para quê? Para a propriedade privada alienada. O que é isso? Estranhamento, coisificação e fetichismo. Está lá nos excertos. Né? Bom, o homem não é homem, é coisa. Né? Mas ele é escravo, escravo do dinheiro. E aí o que acontece com a relação homem-homem? Ela se torna não essencial. E a relação homem-coisa se torna essencial. Né? Então, como é se a relação com o outro é não essencial, o outro é irrelevante. Né? Daí você vê a insensibilidade para a miséria, a insensibilidade para o outro. Né? Você vê aqui, esse país, você vê o quê? É um país de miseráveis. Isso aqui, o pessoal fala, esses idiotas falam, Venezuela, Cuba, vai por raiva que eu parta. Pô, aqui você tem quantas Venezuelas, quantas Cubas de miséria, e você fica olhando a miséria do outro, é só para justificar que você não está pouco se lixando para a miséria que tem aqui. Né? Quando os dados mostram que você tem 2/3 da população vivendo com menos de R$ 400 por mês, né? Você vê que como é que pode ver alguém com menos de R$ 400 por mês? Olha a condição de vida miserável. Aí vem o cara faz o elogio do povo, que é essa esquerda de merda que fica fazendo elogio. Pô, um povo que vive nessa merda e não se revolta, não se indigna, que aceita, que põe nas mãos de Deus a solução dos problemas, acredita em político mentiroso, demagogo, que dá esmola. Pô, isso aqui é um horror. Né? Por que que isso fica? Porque a fraternidade é uma fraude, é uma farsa. Na realidade, as pessoas são insensíveis para o outro. Né? A elite, em especial, é insensível para o outro. E, no entanto, fica com esse discurso de democracia. Isso é uma grande balela, uma grande bobagem. Ou seja, a fraternidade é tão mentirosa quanto, né, igualdade e quanto liberdade. Você tem 3 mentiras. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. São 3 mentiras. O homem, incluindo o que disse o Marx, se divide em ser abstrato e ser empírico. Né? O ser abstrato, a gente já viu, o cidadão, aquela bobageira toda lá. Bom, mas o ser empírico, na realidade, o que, é que o homem é? Egoísta, asocial, ferramenta maquinal, monstro físico e espiritual. Ora, como é que você vai falar em fraternidade numa sociedade fundada no egoísmo e que vive um egoísmo que é produzido pela troca? E você beatifica a troca e você vem com essa bobagem de liberdade, igualdade e fraternidade. É só mentira. Chegamos ao final. Vamos lá. Liberdade, o que é? Individualismo, egoísmo. Formal, ilusória. Reacionarismo. Igualdade, o que é? Formal, ilusória, puro moralismo, imposta externamente, opressivo. Né? O que é relevante mesmo é a identidade entre o ser empírico e o ser genérico. Aí você já vê que dá a contradição com a ideia de liberdade e com a ideia de igualdade. Né? E a fraternidade, como você vai falar em fraternidade, você está numa sociedade fundada no egoísmo, né? E se a troca torna o homem, porque a troca torna o homem egoísta. Ora, isso aqui não passa de quê? De religiosidade. É igual a religião, por isso que o Marx tem tanta bronca de religião. Né? Somos todos filhos de Deus e tal, embaixo um comendo o outro, rasteirando o outro, sacaneando o outro, mas perante Deus somos todos iguais. Quer dizer, essa crença no Estado é uma crença religiosa, é bem de acordo com Hegel, né? É uma coisa bem mística. Então, o cara se pensa materialista dialética, é uma bobagem, a gente já viu, mas ele acredita no Estado, ele tem fé no Estado. Pô, mas ele não sabe que ter fé no Estado é um absurdo. Na realidade, o marxismo ele não tem uma teoria de Estado, ele só tem uma teoria de destruição do Estado. E isso está muito bem posto no Lenin, do Estado e Revolução. Se é assim, como é que vamos falar em socialismo e liberdade? Não faz sentido. Por quê? A liberdade pressupõe a separação entre o ser empírico e o ser genérico. E o socialismo abole. Portanto, se tem, ou tem socialismo ou tem liberdade. Né? No socialismo, essa bandeira de liberdade desaparece. Não faz o menor sentido falar em liberdade no socialismo. Por quê? Porque você não tem o ser empírico separado do ser genérico. Sociedade justa e igualitária é a mesma coisa. Né? O que é que nós temos? Nós temos a identidade entre ser empírico e ser genérico. Então, não tem esse negócio de justiça e de igualdade. É igual, nós somos diferentes. Aliás, o Marx quer o socialismo para podermos ser diferentes. Porque o que nos iguala, de fato, é o mercado. Nos iguala como o quê?
como coisas. Por quê? O que a gente viu no vídeo 6, no vídeo 7? O mercado nos transforma em coisa, mercadoria, força de trabalho, né? Coisa, né? Somos iguais como coisa, somos todos o quê? Mercadoria, força de trabalho. Tá certo? Então, não faz o menor sentido falar em sociedade justa e igualitária, né? Quando você tem a identidade entre o ser empírico e o ser genérico. Até porque nós seremos diferentes. Né? Se é assim, né? Qual é a bandeira política do marxista comunista? Abolir, né? A imposição externa à divisão social do trabalho e, consequentemente, a troca, né? Aqui é abolir a propriedade privada alienada, abolindo a troca, você abole a propriedade privada alienada, abole o valor, preço, dinheiro, abole o trabalho estranhado, abole a escravidão, a coisificação, a exploração, abole a alienação e fetichismo e abole o sufoco da vida. E abole a opressão de uma esfera social sobre a outra. Abole a separação entre o ser empírico e o ser genérico. Muito bem, deixa eu ver aqui. Espero ter conseguido expor, né, o equívoco de falar em socialismo e liberdade e em sociedade justa e igualitária, que são bandeiras burguesas, são uma indevida, errônea, né, conversão de teses burguesas, tentando introduzi-las no marxismo, que é a oposição e a tentativa de destruição dessa fraude burguesa, dessa ideologia burguesa. Bom, não sei se vai ter mais um vídeo, né? Estou tendo pressão para fazer mais um sobre causas identitárias, talvez eu faça. Né? Mas, se não fizer, né, encerro aqui a minha participação nesses vídeos sobre o curso de EAE 526, Marx, a destruição da economia política. Até mais.